Graça e paz a todos. Estou aqui fazendo esse vídeo a princípio. Nós falaríamos de forma online, ao vivo, mas eu receio que, talvez até pelo trânsito de retorno do local onde eu estou, talvez eu não consiga chegar a tempo de um horário razoável, mas eu não quero deixar de entregar a vocês aquilo que me comprometi a fazer dentro do mesmo dia, por isso estou gravando antecipadamente. E vou soltar, inclusive, um pouco antes também, para que haja o acesso aí livre por parte de vocês, tá bom? Então, pegue a sua Bíblia, Mateus. Nós já estávamos praticamente finalizando o livro de Mateus e vamos assim fazer. Mateus capítulo 27, e nós paramos no versículo 23. Então, pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 27, versículo 23, onde está escrito assim: O presidente, porém, disse: Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Aqui neste ponto é simples, mas ao mesmo tempo existe um nível de complexidade considerável. Barrabás lava as mãos e é estranho, principalmente considerando que ele é um romano, cometer este ato, mas o que ele está tentando dizer de alguma forma, principalmente de maneira até espiritual ou até literal, é que ele não queria ter culpa sobre a condenação daquele homem. Que homem? Jesus. Então, por isso, ele lava as mãos como um ato de quem está, de fato, de mãos limpas com relação ao sangue daquele homem, que ele não está condenando porque achou alguma condenação que fosse plausível para crucificar Jesus, mas porque o povo fazia tumulto. E Pilatos, ele vai passar uma imagem de um líder omisso. Por quê? Porque quando uma liderança não se responsabiliza pelos seus atos, é óbvio que ela é omissa. Só que o que chama mais atenção é o motivo pelo qual ele se torna omisso. É por causa do tumulto do povo. Ou seja, ele tinha medo de perder a sua posição ou medo de perder o controle. Por isso, ele preferiu deixar Jesus ser crucificado. Primeiro ponto importante que a gente não pode esquecer é que Jesus ser crucificado era um propósito, tudo bem, mas não precisava ter passado pelas mãos dele desta maneira, por esta motivação. O que nós aprendemos já de começo aqui? Que, irmãos, não importa qual a sua motivação, não importa qual é o seu cargo, não importa o que você teme perder, nunca vale a pena você lavar as mãos a respeito de quem Jesus é. Como assim? Tem pessoas que não assumem a responsabilidade de ser um cristão porque tem medo de perder alguma coisa, medo de ter prejuízos. Mas a posição de Pilatos, ela é, na verdade, desprezível, eu diria. Por quê? Porque Jesus, ele diz que aquele que o negar diante dos homens será negado diante de Deus. E aqueles que confessarem diante dos homens, ele confessará diante do Pai. Logo, Paulo também diz: Eu não me envergonho do evangelho. Ou seja, eles não se deixavam levar por qualquer coisa. E Pilatos se deixa levar ao ponto de lavar as mãos e dizer: Eu não sei de nada, não entendo nada. Ser neutro com Jesus não funciona. Quem não ajunta, espalha, disse ele. Ou seja, ou somos ou não somos. Ou assumimos a identidade, a posição e o posicionamento, ou então nós não seremos conhecidos por Jesus. Versículo 27 em diante. E logo os soldados do presidente, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E, despindo-o, cobriram com uma capa de escarlate. E, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-na na sua cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando adiante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E, cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, e batiam-lhe com ela na sua cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhes as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Veja a humilhação que Jesus passa. Versículo 32. E, quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. E, chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado,
repartiram as suas vestes, lançando sortes. Deixe-me, antes de concluir essa parte aqui, te passar algo muito importante, assim, muito interessante aqui, uma curiosidade. Esse Simão, o Cirineu, que a Bíblia relata, segundo os historiadores, muito provavelmente mesmo, ele estava se dirigindo em direção à festa de Páscoa. Olha que inusitado. Mas olha o que vai acontecer com ele no meio do caminho. Agora ele vai ser obrigado, ele vai ser constrangido a levar a cruz do verdadeiro Cordeiro Pascal. Olha que palavra. O homem está indo em direção à festa de Páscoa e agora ele vai ser constrangido a levar a cruz do próprio Cordeiro Pascal. A Páscoa é sobre Jesus, ou seja, do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele homem talvez não soubesse. O que isso já nos ensina? Quando nós estamos indo na direção certa, tudo contribui para que nós nos aproximemos dos propósitos de Jesus. Só que os propósitos de Jesus, às vezes, ele vai parecer pesado. Ele vai parecer difícil. Por quê? Porque o desafio de você negar a si mesmo para fazer a vontade de Jesus, ao mesmo tempo que nos leva para o propósito, é também aquilo que nos faz repensar se é isso que nós queremos. Veja, o homem está indo em direção a uma festa. Quando a gente se arruma para uma festa, a gente se arruma, passa perfume, e a gente não quer se sujar, não quer ter nenhum tipo de desabono, não quer transpirar. E agora ele vai parar no meio do caminho e vão obrigá-lo a ajudar Jesus a carregar a cruz. Olha que isso, que coisa poderosa. Às vezes, no meio do caminho, Jesus vai nos fazer desafios sem que a gente perceba que é o próprio Senhor Jesus se manifestando. O homem estava indo em direção à Páscoa, em direção à festa que comemoraria sobre o próprio Jesus. Ele não sabia que era Jesus, mas ele foi constrangido. A situação o obrigou a carregar a cruz, o obrigou a verdadeiramente celebrar a Páscoa. O que eu quero dizer com isso? Entenda, às vezes situações acontecem em nossas vidas e a gente não compreende exatamente por quê, mas todas elas, porque assim está escrito, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, todas elas estão diretamente ligadas ao propósito que é Jesus. Todas as situações que acontecem muitas vezes fora do nosso controle, eu diria sobretudo fora dos nossos controles, têm um significado. Significa que Deus está nos levando para dentro do propósito que é caminhar com Jesus. E Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e carregue. O homem estava indo para uma festa, ele vai negar a si mesmo, e negando a si mesmo, então ele verdadeiramente comemora a festa que ele gostaria. Porque às vezes a gente entende o que quer, entende o propósito e quer chegar lá, mas não sabe como. E os caminhos do Senhor são complexos. Ao contrário do que muitas pessoas pregam, inclusive, sobre sempre ser tudo muito claro a respeito de Jesus, a vontade de Deus é sempre muito clara porque Deus não é Deus de confusão, mas os caminhos dele, muitas vezes ele faz caminho na tempestade. Entende? Está escrito isso, ele faz caminho na tempestade. Ou seja, muitas vezes a gente não entende que aquilo que nós queremos está diretamente ligado a acontecimentos que estão fora do nosso controle, mas que na nossa cabeça não favorecem para a nossa chegada. Mas Deus sabe exatamente o que está fazendo. Quer um conselho? Confie 100%. Negue-se a si mesmo ao ponto de você mesmo em constrangimento, mesmo talvez não querendo, mesmo talvez não concordando, mas entendendo que não está no seu controle, porque a Bíblia diz que ele foi obrigado a levar. Entenda, se estão te obrigando, ou se a situação está te obrigando a viver um período de peso, um período de onde você precisa ser mais resiliente, suportar mais, é Deus te ensinando a viver aquilo que é verdadeiramente o propósito. Porque o homem ia para uma festa de Páscoa, mas ele não conhecia o Cordeiro Pascal verdadeiro. Só que agora ele vai lidar justamente com o que é comemorar a Páscoa verdadeiramente, ajudando o próprio Cordeiro Pascal a carregar a sua cruz. E para isso, ele precisou negar a si mesmo, sua própria vontade, para viver o propósito de Jesus Cristo, literalmente. Essa palavra é muito boa, que ela possa encher os nossos corações. Continuemos aqui. Versículo 35 é um contexto histórico muito complicado, mas eu vou explicar para vocês aqui, tá? Olha, quando a Bíblia diz no versículo 34, vamos voltar um pouquinho, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele provando não quis. Irmãos, isso aqui é terrível, o que fizeram com Jesus foi terrível. Por quê? Porque os banheiros de antigamente, havia uma espécie de banheiro público na época, que não era como o nosso, né? Era um local onde havia praticamente um banco de madeira,
ficavam um do lado do outro, talvez distância de 1 ou 2 metros entre um e outro. Não sei se separado por cortinas ou não, mas quando a gente vê fotos percebe que não. E as pessoas sentavam ali e faziam suas necessidades. E ali embaixo tinha algo que eles recolhiam, né, um recipiente para depois se desfazer daquilo, e havia algo para você limpar, uma espécie de esponja para você limpar, e essa esponja era justamente contaminada com esse vinagre, com esse fel. Ou seja, o que deram a Jesus, imagine nos dias de hoje, para eu tentar trazer de um jeito mais fácil, aquela escova que a gente limpa o vaso, sabe? Pegar aquilo, naquela época, era muito nojento mesmo, no vinagre e no fel, que era a substância usada para limpar, e deram para ele beber, sabe? Por isso que ele negou, entendeu? Ou seja, a humilhação que Cristo passou foi absurda. O que é interessante a gente entender, irmãos, porque isso me faz sofrer muito só de ler, eu não vou mentir para vocês, é ruim demais, a gente sente vontade de chorar, mas o fato é que ele fez isso por nós. É isso que nós temos que lembrar. Nós não podemos nos esquecer que toda a humilhação que Jesus passou foi para nos salvar. Meu Deus, como eu poderia agradecer? Eu fico pensando, não encontro uma palavra para agradecer, mas eu sou grato. Quando as palavras elas não são suficientes, é porque Jesus quer de nós atos. Atos que agradeçam. E, irmãos, todo esse trabalho, tudo que nós fazemos pela obra é nada, a gente nunca vai conseguir de fato alcançar, porque a graça, ela sobrepõe todas as coisas, mas a gente poder ter a consciência e valorizar aquilo que Jesus fez é importantíssimo, até porque foi isso que nos deu salvação, toda esta humilhação que Jesus passou. Amém? Versículo 36. Perdão, 35. E crucificando repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes, para ver quem ia ficar com a túnica de Jesus, até porque custava caro. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escritas a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: Tu que destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira, também os principais sacerdotes, com os escribas e os anciãos, os fariseus, escarnecendo, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhes lançaram também em rosto salteadores que com ele estavam crucificados. Vamos parar aqui, só que eu vou fazer uma ligação com, como eu já expliquei a vocês, né? Mateus, Marcos e Lucas são muito semelhantes, mas um complementa o outro, vamos assim dizer, sob óticas distintas. Mas vamos falar aqui primeiro sobre um aspecto importante no versículo 37, onde diz: Este é Jesus, o Rei dos Judeus, foi a sua condenação. Se você puder vir comigo nesse raciocínio, é muito forte, por quê? Porque a condenação de Jesus foi ser o Rei dos Judeus. Tá certo que os judeus o rejeitavam, mas veja, Jesus está cumprindo realmente o seu propósito, mesmo que todos o rejeitem. E no final das contas fizeram isso com ironia, mas fizeram literalmente. Ou seja, Jesus cumpriu. E é sobre isso que a gente está falando desde o começo deste texto, o quê? De nós vivermos os propósitos de Deus, às vezes até sob constrangimento, sob rejeição, mas sem querer, até os nossos inimigos são precursores das nossas vitórias. Entende? Como dito ontem, até mesmo os nossos inimigos são importantes para entregar a nós o caminho da vitória. Amém? Por quê? Porque fazendo isso, eles consumaram o que Jesus veio fazer mesmo. Eles quiseram rir de Jesus, mas na verdade estavam reconhecendo quem Jesus verdadeiramente veio ser e é até hoje, graças a Deus, não só dos gentios agora, perdão, não só dos judeus, mas também dos gentios, como nós, que graças a Deus fomos salvos. Ponto-chave aqui também nesse versículo que a gente não pode deixar de falar, ou melhor, neste capítulo aqui. Os 2 homens que foram crucificados com Jesus, que salvo engano, um se chama Dimas, eu me esqueci realmente o nome do outro, mas eu me lembro que um deles, a saber, Dimas, ele blasfemava de Jesus, ele caçoava de Jesus, o outro se chamava Gestas, salvo engano, tá? Mas eu me lembro que um se realmente caçoava muito de Jesus e o outro não. A Bíblia vai dizer que os dois falavam, só que no meio do caminho, você vai ver nos outros evangelhos, que um deles, a saber, Gestas, se esse é o nome dele, mas salvo engano é,
ele percebe que algo está errado. Ele olha para Dimas, que agora, olha só que coisa poderosa isso aqui. Dimas está de um lado, Jesus está no meio, Gestas do outro. E ele vai olhar entre Jesus e atrás e vai falar assim: olha, nós erramos, mas ele não errou. Fica quieto, cara. E o Dimas continuava falando. Na verdade, o contrário, Gestas continuava falando, e Dimas foi aquele que se converteu naquele momento. Agora me lembrei, de fato é isso. Aí é que faz tempo a gente vai lendo e relendo até chegar de novo, acaba esquecendo. Mas o fato é que Gestas vai olhar para Jesus e vai blasfemar, ou melhor, ele vai blasfemar, mas ele não vai perceber exatamente o que está acontecendo. Aí agora Dimas, que está do outro lado, vai dizer para ele: nós erramos, mas ele não, nós somos ladrões, mas ele não. E ele olha para Jesus agora e começa a mudar a maneira dele de pensar completamente. Ou seja, a Bíblia deixa claro aqui que os dois estavam, mas um deles vai mudar. Por quê? Porque quando Jesus está no nosso meio, a gente muda. Entende? Quando Jesus está no nosso meio, as coisas mudam. Quando Jesus está presente, olha o que está acontecendo ali naquela cruz. Ele vai olhar para Jesus ainda e vai dizer: Senhor, mestre, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E Jesus vai fazer uma pausa no meio daquela parte crítica de crucificação e vai dizer: ele diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vai dizer assim para ele: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, aquele homem vai ser salvo. O que leva aquele homem a, no meio de uma crucificação, ele foi ladrão o tempo todo, ele era um bandido o tempo todo, ele estava caçoando, mas ele agora vai se converter. Por quê? Porque quando Jesus está no meio, tudo pode mudar. O que eu quero dizer com isso, para ser mais claro e mais simplório? Se você colocar Jesus em todas as áreas da sua vida, em todas as quais realmente houver Jesus no espaço correto, ele é capaz de mudar qualquer situação. Ele muda aquele homem. E um detalhe, ele não havia falado nada naquele momento, mas o ato dele também falava muito alto. Então Jesus, quando ele está no meio, ele muda coisas, situações e pessoas. Versículo 41. Nós lemos, na verdade, até o 44, então versículo 45, que agora vai falar sobre a morte de Jesus na cruz de fato. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, meu Deus, Deus meu, por que me abandonaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vamos ver se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com voz alta, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. Fenderam-se as pedras, e abrindo-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E os centuriões e os que estavam com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha o que a Bíblia diz aqui agora. Jesus aparentemente, inclusive, ele está sofrendo muito, ao ponto até mesmo de questionar, de perguntar: Senhor, Deus meu, por que me abandonastes? Só que agora, no meio do caminho, o próprio Senhor vai render o seu espírito, ou seja, a morte não o matou. Ele, na verdade, se deixou matar. E ele rende o seu espírito, então ali ele morre. Algo muito poderoso vai acontecer, sabe por quê? Porque já havia um contexto histórico desde o Antigo Testamento que é o seguinte: a Bíblia diz aqui que o véu do templo se rasgou em dois, quando se consuma a morte de Jesus, se consuma a salvação. Mas no contexto do Antigo Testamento, o que era este véu? Este véu separava o templo, dentro do templo, o que era o templo, que e ficava o átrio,
o santo lugar e o santo dos santos, aonde por sinal ficava posicionada a Arca da Aliança, representando literalmente a presença de Deus, e de fato era, não era apenas uma representação. Só que no Santo dos Santos quase ninguém poderia entrar. Havia somente acesso aos sacerdotes, só que haveria, no caso, um sumo sacerdote em específico, e este homem não poderia estar em pecado de jeito nenhum. Por quê? Segundo os historiadores, amarravam inclusive uma corda na cintura desses homens para que eles entrassem ali, eles iam tocando o sininho, inclusive, e este sininho fazendo barulho sinalizava que eles estavam entrando, que eles estavam caminhando. Só que se eles estivessem em pecado, quando eles acessavam o Santo dos Santos, o que acontecia? Morria na hora. E aí ninguém podia entrar, porque quem entrasse também não estivesse realmente purificado, santificado conforme a vontade de Deus, morreria também. Então eles puxavam por uma corda. Só que agora a Bíblia vai dizer o quê? Que o véu do templo se rasgou. E o que isso significa? Paulo vai citar isso. Paulo vai dizer assim: entrai com ousadia no Santo dos Santos. Ou seja, por quê? Porque quando Jesus, na cruz, ele derrama o seu sangue, ele rende o seu espírito, ele consuma o ato que vai nos salvar, ele também rasga o véu do templo que nos separava do acesso pleno à vontade e à presença de Deus. O que isso significa? Que nós precisamos tomar posse todos os dias e que isso vai fazer extrema diferença para nós todo santo dia. Nós precisamos entender que o véu do templo se rasgou e hoje nós temos acesso pleno à presença de Deus integralmente. E Paulo, quando ele diz entrai com ousadia, ele está dizendo: tira toda a trava da sua mente, o seu Deus é o seu Pai e você tem acesso livre a Ele. Quando Paulo diz entrai com ousadia, ele está dizendo todo tipo de entendimento que te impedia. Então, quando você pensa que não é digno, entenda, Deus não está mais interessado em ter alguém digno antes de entrar na sua presença. Você entra na presença de Deus e Ele vai te santificando ao ponto de ir também dignificando a tua vida. Ou seja, não é mais sobre ser perfeito para estar na presença de Deus, mas é estar na presença de Deus para ser aperfeiçoado todo santo dia. Ou seja, o que isso significa? Que nós temos livre acesso à presença de Deus e isso é muito poderoso. Glória a Deus, toma posse disso. Toma posse desta palavra. Porque, irmãos, só tem um motivo para eu conseguir estar pregando. Só tem um motivo. E está aqui. Eu entendi esta palavra. Eu entendi que Jesus abriu o caminho. Eu entendi que Jesus me deu acesso. Eu entendi que agora eu posso, ou melhor, eu devo entrar na presença de Deus. Muitas pessoas se confundem nesse aspecto. Por quê? Porque pensam assim: eu só vou servir a Deus quando eu estiver bem. Mas na verdade você nunca fica bem para servir a Deus, você nunca fica bem para se aproximar de Deus. Na verdade, a gente se aproxima de Deus e Deus vai nos transformando para nós ficarmos bem, para nós ficarmos melhor. O aperfeiçoamento, ele é constante. Antigamente precisava ser perfeito antes, e isso era muito raro, muito difícil, duro, complicado. Mas Jesus agora vai nos dar uma graça tão grande que ele vai abrir o acesso e agora os imperfeitos precisam acessar o santo lugar, ou melhor, o santíssimo lugar, o santo dos santos, aonde Deus está, para assim ser aperfeiçoado. Como que isto acontece? Joel também vai deixar claro uma profecia que se cumpre em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Com fé em Deus, poderemos estudar muito em breve aqui também, assim como estamos fazendo o livro de Mateus. Mas o fato é que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne. O que isso significa? Significa que o acesso é pleno e ele é fácil, ele é simples. Como assim? Muita gente fala assim, não, porque o Espírito Santo não habita em templo sujo e só me mostra na Bíblia. Não é assim que funciona. As pessoas querem pregar uma extrema santidade que não existe nem no contexto bíblico. E eu não estou dizendo que ser limpo é ruim, pelo contrário, ser limpo é bom, mas quem vai te limpar? Você mesmo. Então a gente erra nisso. A gente erra quando a gente pensa que precisa ser perfeito antes. Ah, eu pequei, então não posso estar na presença de Deus. Pelo contrário, é um sinal de que a gente precisa estar mais perto ainda de Deus. Inclusive, religiosamente, muitas pessoas desistem de jejuar pelo seguinte, porque nós fomos ensinados, talvez 100 anos aí de ensinamento, um pouco tortuoso. Em qual sentido? Não, o jejum é o seguinte, o jejum tem que ser santo. Maravilha, até então, glória a Deus. É para isso que nós jejuamos, não é? Para nós realmente negarmos a nossa carne e fazermos a vontade de Deus. Mas você não pode de jeito nenhum pecar, então você tem que evitar o máximo possível. Evitar o máximo possível faz sentido, mas se você pecou de alguma forma, sei lá, você discutiu com alguém, teve uma briguinha dentro de casa, o que é muito provável que aconteça, infelizmente, então você já quebrou o jejum, você não vai conseguir jejuar. E tem gente que não jejua nunca. Por quê? Porque nunca consegue. Irmãos, quando a gente erra estando em jejum, é um sinal de que a gente só precisa jejuar ainda mais.
não entregar o jejum como se não fosse mais digno. Não existe dignidade para você jejuar. Pelo contrário, é porque nós não somos dignos que nós jejuamos. Porque a gente entende que a nossa carne é fraca, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente enfraquece a carne jejuando. Então, se você está jejuando e porventura você acabou quebrando esse jejum, acabou prejudicando através de um erro, seja ele qual for, não é um sinal de que você não deva jejuar. É um sinal de que nós devemos jejuar ainda mais. Por quê? Porque a nossa carne ainda está forte. Então vamos lá, vamos falar de uma parte prática. Você está jejuando há 5 horas, 6 horas. O seu foco era jejuar 12 horas, mas aí deu 5 horas de jejum, você discutiu ali com alguém, acabou falando alguma besteira ou pensando alguma coisa errada, e agora? Você vai fazer o quê? Agora você vai jejuar mais ainda. Você tá batendo 12 horas ali, ó, e você pensa, meu, ainda tô errando, é sinal de que deve estender ainda mais, ou no dia seguinte fazer mais tempo, entende? E não o contrário. E por que eu estou dizendo isso? Para nós tirarmos da frente esse cunho religioso que mata as pessoas, ao invés de vivificar verdadeiramente. Porque muitos líderes religiosos atuais, inclusive, eles trazem um contexto farisaico, eu diria. Por quê? Porque os fariseus, eles eram assim, eles colocavam leis tão pesarosas sobre a vida das pessoas, mas eles mesmos não conseguiam viver, entende? No fundo, irmãos, eu vou te dizer uma coisa, sabe como que eu desenvolvi, ou melhor, fui um canal de Deus para desenvolver pastores improváveis, assim como eu já fui muito improvável, ainda acho que sou, acho que hoje ainda mais de certa forma, mas quando a gente entende que a gente só depende de Jesus e que no fundo ninguém começa perfeito, mas vai sendo aperfeiçoado, é um destravar de caminhos, é um destravar de mente porque a gente compreende que a cada erro é uma oportunidade de Deus nos alcançar, entende? Por isso que essa palavra é extremamente forte, extremamente importante. Porque o que Jesus está fazendo aqui, o que ele consumou aqui, foi abrir o acesso à presença plena de Deus. Então, eu declaro sobre a mim e sobre a tua vida a plenitude da presença de Deus todos os dias, a cada momento. Temos livre acesso à presença do nosso Deus e isso é muito bom. Amém? Glória a Deus. Está finalizando o nosso tempo. Não faria sentido eu começar um assunto e não poder terminar. Portanto, vamos finalizar orando e amanhã novamente estaremos juntos aqui. Amém? Senhor, muito obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de ministrar a tua palavra, de nos dar entendimento, de nos avivar. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, que nos fortalece, possa continuar vivificado em nossos corações e que nós entendamos esta palavra de tal forma que entremos no Santo dos Santos com ousadia. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Até amanhã.